Desde o arco de Dressrosa até o arco de Wano, vimos em detalhes os poderes da fruta de Kanjuro, que inicialmente parecia algo razoável, já que ele limitava seu uso. Só que no arco de Wano, após descobrirmos a verdade sobre o personagem, vimos o real poder dessa Akuma no Mi, com Kanjuro mostrando o verdadeiro potencial dos seus desenhos. Então hoje vamos entender melhor os poderes da Akuma no Mi de Kanjuro, Fudefude no Mi. Como vimos durante o anime, a Fudefude no Mi é uma paramécia que permite ao seu usuário criar tinta e por meio de um pincel ou algo similar, ele faz com que as imagens feitas com essa tinta assumam uma forma tridimensional e animada. Essa fruta pertencia a Kanjuro, só que com a sua morte a Akuma no Mi voltou ao seu ciclo. Graças ao uso inicial de Kanjuro, a fruta parecia não ser muito poderosa, já que dava a entender que os poderes da Akuma no Mi só eram capazes de dar vida a desenhos mais simples. Só que no arco de Wano vimos que essa fruta é muito mais útil do que pensávamos, já que além de dar vida a desenhos mais complexos, o usuário também pode mudar a sua própria aparência com desenhos bem mais realistas, dando assim ainda mais possibilidades de uso. Kanjuro ganhou a posse dessa Akuma no Mi há mais de 41 anos atrás, sendo entregue a ele por Orochi, Higurashi e Semimaru, com o objetivo de ajudar em sua tarefa de se infiltrar no clã Kozuki. Uma das principais vantagens dessa fruta é que ela permite ao seu usuário criar sua própria tinta a partir do seu corpo, podendo assim criar desenhos a qualquer momento sem a necessidade de uma fonte externa de tinta. Além de que ele pode canalizar essa tinta por meio de pincéis, cabelos ou qualquer outra extensão que possa ser usada para desenhar. E o usuário também pode alterar a cor da tinta à vontade, só que isso é mais voltado para a estética. Depois que o usuário desenha um objeto, ele é capaz de transformá-lo em um objeto tridimensional que possui a mesma propriedade da vida real no qual se baseia. Como, por exemplo, desenhos de humanos e animais ganham consciência, desenhos de armas têm o mesmo efeito que a sua contraparte na vida real, e desenhos de alimentos são comestíveis e sustentáveis, embora com gosto ruim, e essa lógica é seguida a partir de qualquer desenho. Com isso, o usuário ganha uma grande quantidade de objetos para apoiá-lo em praticamente qualquer situação, e o desenho se dissolve sempre que o usuário desejar. Além disso, o usuário tem o controle sobre os seres vivos criados a partir dos desenhos, conseguindo usá-los para combate ou até mesmo tarefas que o usuário não consegue fazer sozinho. Fora o fato de que ele parece compartilhar sentido com esses seres, já que Kanjuro pode falar por eles ou até mesmo reconhecer as coisas ao redor dos seres criados. Com muita habilidade, o usuário é capaz de replicar pessoas reais com o poder da fruta, conseguindo copiar exatamente a aparência da pessoa desejada, e isso também inclui outras características, como por exemplo a voz. Além de que o usuário consegue se envolver dentro do desenho de outra pessoa para se camuflar e enganar seus inimigos. Porém, esses desenhos vivos não possuem sangue ou órgãos, e quando cortados são facilmente identificados. Só que ao mesmo tempo que se permite identificar uma réplica, isso também se torna uma vantagem, já que graças a não sentir dor, a réplica pode lutar mesmo gravemente ferida. Mas os desenhos vivos têm um certo limite de quanto dano eles podem levar antes de se dissolver, como vimos com o desenho de Kusuke-Oden. Já sobre as desvantagens dessa fruta, como os poderes dependem inteiramente da habilidade artística do usuário, uma pessoa com habilidade simples não vai ter um uso tão bom dos poderes da Akuma no Mi. Assim como vimos quando Kanjuro estava limitando suas habilidades para se infiltrar no clã Kozuki. Além de que os desenhos, ao ficar muito gastos, retornam sua forma bidimensional. Os desenhos também mostram uma fraqueza sobre uma grande quantidade de água, sendo dissolvido por ela. Só que aparentemente eles têm uma melhor resistência à chuva, porém o que realmente impacta nessa questão é a qualidade do desenho. Aparentemente os desenhos consomem uma certa quantidade de energia do usuário, fazendo com que ele fique mais fraco e cansado cada vez que faz ou melhora um desenho. Com isso, consequentemente, ele fica com uma certa dificuldade de usar esse poder quando está cansado ou ferido. Mas fora tudo isso, o usuário também tem a fraqueza padrão sobre a água. Mas agora falando do uso dado pelo antigo usuário dessa Akuma no Mi. Kanjuro é um artista habilidoso que cria desenhos vivos usando o pincel gigante. Ele fingia ser ruim desenhista, mas na verdade era muito talentoso. Ele podia desenhar criaturas vivas e pessoas. Durante uma batalha, ele enviou um clone perfeito de si mesmo sem que ninguém percebesse. Kanjuro também era rápido e preciso em suas pinturas, podendo criar desenhos complexos rapidamente. Seus desenhos tinham habilidades semelhantes ou até melhores do que os animais reais. E ele também escondia algumas técnicas poderosas, como criar chuva de gota de tinta endurecidas. Kanjuro também combinava suas habilidades de atuação com a sua pintura para enganar seus oponentes psicologicamente. Esse engano pegou seus inimigos desprevenidos e prejudicou mentalmente quando a verdade foi revelada. E durante esse uso da Akuma no Mi, ele desenvolveu algumas técnicas, como por exemplo a técnica Ideio. Essa é a técnica mais básica dessa fruta, no qual Kanjuro transforma seu desenho bidimensional em um objeto tridimensional semelhante à vida real. O desenho se descola continuamente da superfície que está da frente para trás enquanto se transforma. A segunda técnica é a Nuke Suzume. Kanjuro desenha de forma desleixada um grande pardal para escapar de uma área confinada. No entanto, por ser mal desenhado, o pardal não pode voar muito bem. A sua terceira técnica é chamada Nobori Ryu. Kanjuro desenha um dragão que é tão mal feito que não pode voar, mas consegue escalar penhascos e superfícies íngremes. Essa técnica foi usada para subir até Zoan. A quarta técnica é chamada Nekozaemon. Kanjuro desenha mal um gato gigante com membros desproporcionais curtos e pequenos.
Segundo ele, os gatos são bons escaladores, que foi o objetivo de desenhar Nekozaemon. Mas devido a ser mal desenhado com membros curtos, o gato subiu em um ritmo muito lento, parecendo exausto após um curto período de tempo. A quinta técnica desenvolvida por Kanjuro é a Tara Saburo. Nessa técnica ele desenha um tigre que é bastante estranho e tem uma cauda curta, e listras toscamente desenhadas. Ele o desenhou para escalar uma das pernas de Zunisha pela segunda vez depois que Nekozaemon falhou. Já a sua sexta técnica é a Sogimi-Gumo. Ao puxar seus fios de cabelo, Kanjuro lança uma espessa nuvem de tinta. Assim que a nuvem é posicionada acima do seu alvo, Kanjuro libera uma chuva de dezenas de gotas de tinta, que ele chama de flechas de tinta. Essa queda é o suficiente para perfurar facilmente madeira e carne. E por fim temos a técnica Kazembo. Essa parece ser uma técnica final que o usuário usa toda a sua energia. Kanjuro cria uma entidade semelhante ao fantasma envolta em chamas. A criatura é várias vezes maior que um ser humano normal e assume uma forma de bolha com 2 olhos brilhantes, e é capaz de atravessar paredes e colocar fogo em tudo que toca. Kanjuro criou como sua performance final para simbolizar o ódio ardente da família Kurozumi. Com o uso mostrado por Kanjuro durante o arco de Wano, essa fruta parece ser muito útil para várias ocasiões, mas claro que isso depende muito das habilidades do usuário e a sua capacidade de manipulação. Só que no geral essa parece ser uma boa Akuma no Mi. E chegamos ao final, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Comenta aí o que você achou e eu espero te ver no próximo vídeo.